No dia 1º de maio, algo extraordinário e visualmente impactante surgiu nos céus de Bogor, na Indonésia. Não foi uma tempestade, não foi um arco-íris comum e, definitivamente, não foi algo que as pessoas estavam esperando ver. Uma nuvem apareceu, mas não era uma nuvem qualquer. Ela carregava cores intensas, vivas, quase irreais. Tons de verde, rosa e azul se espalhavam pelo céu, criando um espetáculo que parecia ter saído de um sonho. Em poucos minutos, as imagens começaram a circular. Pessoas filmando, fotografando, compartilhando. E uma pergunta começou a surgir em todos os lugares. Como algo assim pode simplesmente aparecer? Seria apenas um fenômeno natural? Ou existe algo mais por trás disso? O que muita gente não sabe é que esse tipo de evento, apesar de parecer surreal, tem uma explicação. Mas não é uma explicação simples. É uma combinação de fatores extremamente específicos, raros e difíceis de acontecer ao mesmo tempo. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender o que realmente foi visto naquele dia. Aquilo não era um arco-íris tradicional. Não havia chuva, não havia aquele formato clássico de arco no céu. O que estava acontecendo era algo diferente, muito diferente. Era uma nuvem iridescente, um fenômeno óptico raro que acontece dentro da própria nuvem. Isso mesmo, as cores não estavam ao redor, elas estavam na nuvem, espalhadas de forma irregular, como manchas de tinta no céu, sem padrão fixo, sem formato definido, mas ainda assim hipnotizantes. Esse tipo de fenômeno não acontece com frequência, e quando acontece, chama a atenção imediatamente. Mas para entender o que realmente cria esse efeito, é preciso ir mais fundo, muito mais fundo. Porque o que vemos no céu é apenas o resultado final de algo que acontece em escala microscópica. Tudo começa com a luz do sol. A mesma luz que vemos todos os dias. Branca, simples, mas na verdade composta por várias cores. Quando essa luz atravessa pequenas gotículas de água ou cristais de gelo presentes na nuvem, algo acontece. Mas não é o mesmo processo que forma o arco-íris. Aqui não estamos falando de refração, estamos falando de difração. Um processo diferente, mais delicado, mais sensível e muito mais dependente de condições específicas. Na difração, a luz não apenas muda de direção, ela se espalha, se divide, se reorganiza. E ao fazer isso, se separa em diferentes cores. É isso que cria aquele efeito multicolorido, aquele visual que parece quase mágico. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Para que esse fenômeno aconteça de forma tão intensa, não basta ter água ou gelo na nuvem. Existe uma exigência muito específica. As gotículas ou cristais precisam ter tamanhos extremamente semelhantes entre si, quase idênticos. E isso é extremamente raro. Porque na atmosfera, tudo é caótico. Tudo muda o tempo todo. Temperatura, pressão, umidade, ventos, tudo influencia. E manter uma uniformidade tão precisa dentro de uma nuvem é algo incomum. É por isso que a maioria das nuvens não apresenta esse efeito. E quando apresenta, geralmente é algo sutil, difícil de perceber. Mas no caso de Bogor, não foi sutil. Foi intenso, foi vibrante, foi impossível de ignorar. E isso indica algo importante. As condições naquele momento estavam quase perfeitas. Mas não para por aí. Existe outro fator essencial: o tipo de nuvem. Nem toda nuvem pode gerar esse efeito. As mais propensas são nuvens finas, recém-formadas, como altocúmulos, cirrocúmulos ou cirros. Essas nuvens possuem uma estrutura mais delicada,
mais leve, mais organizada, o que aumenta a chance de manter a uniformidade necessária nas partículas. Agora, imagine isso acontecendo, no momento exato em que o Sol está na posição certa. Porque sim, o ângulo da luz também importa. Muito. Se a luz do Sol não atingir a nuvem no ângulo ideal, o efeito simplesmente não aparece, ou aparece de forma muito fraca. Ou seja, não basta ter a nuvem certa, não basta ter as partículas certas, não basta ter a composição correta. Tudo precisa acontecer ao mesmo tempo, no momento certo, na posição certa, com as condições exatas. E é exatamente essa combinação improvável que cria o espetáculo. Uma espécie de alinhamento invisível, uma jogada que ninguém vê acontecendo, mas que resulta em algo absolutamente impressionante. E talvez seja exatamente isso que torna esse fenômeno tão fascinante. Porque ele nos lembra de algo importante. Nem tudo que parece extraordinário é inexplicável. Mas isso não significa que seja comum. Muito pelo contrário. É raro justamente porque exige precisão, exige equilíbrio, exige uma combinação quase perfeita de fatores. E mesmo quando tudo acontece, a intensidade ainda pode variar. As cores podem ser mais suaves, mais discretas, ou mais intensas, mais vibrantes, mais chamativas. E aqui entra um detalhe interessante. As imagens que vemos nas redes sociais nem sempre representam exatamente o que o olho humano vê. Câmeras de celular, filtros automáticos, aplicativos, tudo isso pode intensificar as cores, aumentar a saturação, deixar o fenômeno ainda mais impressionante. Mas isso não significa que ele seja falso. Significa apenas que foi amplificado. E mesmo sem esse reforço visual, o fenômeno ainda seria incrível, porque o que aconteceu naquele dia em Bogor foi real, natural e extremamente raro. Um lembrete de que o céu ainda guarda surpresas, de que a atmosfera ainda tem seus próprios mistérios e de que, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, a natureza ainda consegue nos surpreender. Agora, me diz, se você estivesse lá, naquele momento, olhando para o céu e vendo aquelas cores, o que você pensaria? Que é apenas ciência? Ou que existe algo mais? Algo que ainda não entendemos completamente? Compartilhe o que você acha, porque o céu ainda tem muito para revelar. E talvez isso seja só o começo.